bem-vindas e bem-vindos, cruelas e cruéis, a mais um episódio do Spoilerixtão, um canal onde não há problema em contar o final, porque afinal a vida já é um gigantesco spoiler. Direto das planícies na parte norte de Mordor, aqui nas mega estruturas do Estúdio 10,5, onde o sol não aparece, onde a chuva não tem condições de dar as caras, e onde a fumaça, onde a neblina vai consumindo o ambiente conforme o relógio de ponteiro contínuo do... Ele não está mais aqui. A verdade é o seguinte, quem nos acompanha aí já pegou aquela parte do áudio, sabe que antes existia aqui nessas mega estruturas um relógio de ponteiro contínuo que era uma agonia constante para este que vos fala. Ele não está mais presente. Nós tivemos uma reforma e, como todos estão vendo, que coisa bonita. Inclusive, eu queria avisar que pegaria alguns livros desses se eu não saber. Pois não, meu amigo. Você é da casa, você pode fazer isso. Já fiz. Já? É verdade. Tá faltando mesmo. Tá faltando, não vou te falar o que é não. Meu Deus. Bom, para quem está sentindo falta dos nossos outros dois membros da bancada, para quem acompanhou os últimos episódios, nós colocamos para o público que nós descobrimos que o mestre Sandro era um Screw infiltrado, iniciamos um processo de interrogatório. Verdade. Infelizmente, nós talvez tenhamos exagerado um pouco no interrogatório. E no final descobrimos, olha só, que era o verdadeiro mestre Sandro sendo interrogado. Então agora o Vespa está atrás de um Screw para poder ficar no lugar do mestre Sandro e voltar a compor a nossa bancada. É verdade, inclusive isso faz muito sentido com essas recentes notícias aí, essas demonstrações, essas provas inequívocas que eles estão entre nós. Estão. Inclusive o Vespa está atualmente no México, porque é de lá que vem a principal notícia desse episódio. Diga lá, meu amigo, o que foi que aconteceu no México recentemente que nos traz aqui para falar sobre? Olha, na verdade é o seguinte, eu quando vi... Bom, acho que todo mundo deve procurar isso, ainda não viu, dar uma procurada. Fizeram aí uma entrevista, né? Uma audiência no Congresso do México. Né? Foi, olha, inclusive eu não lembrava que isso era algo tão oficial assim, para mostrar, inclusive, corpos de alienígenas que estavam... aliás, que servem como prova de que eles estão entre nós, né? Será? Cara, é o seguinte, bicho, eu sinceramente acho que a gente já conversou sobre isso, seria um puta desperdício de espaço se não existe mais nada aí fora. Né? Não, claro, vamos começar pelo começo. Sim, por uma questão puramente estatística, é muito improvável que nós sejamos o único planeta habitado com vida inteligente, né? Há controvérsias sobre essa questão da inteligência, mas de uma espécie que poderia ser identificada como inteligente no cosmos. É muito grande, assim, é incomensuravelmente grande, né, o universo. Mas daí a acreditar que eles estão nos visitando, aí já é uma outra questão, que pode ser ou não verdadeira. Eu gosto muito de uma analogia que foi usada, salvo engano, pelo apresentador, né, o dono do canal Fábrica de Noobs, um excelente canal, recomendo, que ele diz mais ou menos o seguinte: se você comprova que a história de Velozes e Furiosos não é verdadeira, isso não significa que carros não existam. Então, quando você desbanca uma história de alienígenas que teriam nos visitado, como por exemplo aquela situação dos círculos nas plantações inglesas, que fez muito sucesso nos anos 90 e 2000, isso não prova que alienígenas não existam e não nos visitem. Só prova que aquilo que é alegado é falso, ou pelo menos é um fenômeno estritamente terráqueo. Inclusive é o seguinte, é bom a gente localizar todos, como eu falei no início, nós estamos aqui nas planícies da parte norte de Mordor, e nós tivemos, inclusive, aqui na década de 70, missões, inclusive, oficiais das Forças Armadas para verificar a ocorrência ali de supostas interações, supostos ataques, se é que a gente pode falar isso. E assim, cara, eu vou te falar uma parada. Sabendo do que foi a Operação Prato e olhando ali para aquela torre da RBA, pra mim aquilo ali é um neuralizador, velho. Tô te falando. Eu sinceramente acho que a gente deve ter pelo menos umas 15 agências secretas do tipo MIB pra nos salvar da nossa própria ignorância. Então, mano, eu não duvido de nada. Mas então, esse ponto eu acho interessante, assim, agências que nos salvam da nossa própria ignorância. O que a gente mais vê, assim, é o quanto a gente é ignorante sobre tudo, né? Basicamente tudo.
E quando a gente sabe, só dá merda. A gente é naturalmente ignorante, assim, né? Então, assim, eu acho que se o conhecimento espancasse a nossa cara, a gente não conseguiria identificar esse conhecimento. Sabe aquelas analogias meio estranhas? Se você não identificaria um conhecimento, nem se ele te mordesse a bunda, né? Eu acho que a gente vive num tipo de sociedade, não querendo polemizar agora, né, nesse momento do episódio, mas eu tenho uma visão até um pouco mais otimista sobre a nossa sociedade. Eu acho que a gente aceitaria muito bem, cara, a existência de vida alienígena aí. Sim. Eu acho, cara. Eu acho que a gente já tá tão entranhado. Eu acho que já tá tão entranhado na cultura pop essa questão que algumas pessoas vivem e morrem tomando isso como um fato. Cara, tá aí, olha. Bom, a gente tava falando até um tempo atrás, em alguns episódios da série, né? A invasão dos Skrull. Sim, a invasão secreta. Invasão secreta, tá. Bom, foi tão secreta que foi esquecida por todo mundo depois que ela acabou. Bom, vamos lá, voltando. Desculpa, deixa eu fazer logo uma digressão, porque a gente gosta de fazer isso. A série, de 0 a 10, só pra gente fechar isso. -3, cara. Não, quer dizer, -3 não, tudo bem. Beleza, até ali, mais ou menos a metade tava realmente bacana, eu tava gostando e tal, mas o final, puta que pariu. Então quero deixar aqui lançado uma situação muito polêmica pra gente resolver nos próximos episódios. A única pessoa que defendeu essa série foi o Vespa. Será que ele não é um Skrull? Fica essa dúvida. Vespa? Não, mas olha, justiça já feita. Se eu não me engano, a opinião dele também foi ali até determinado ponto e tal, mas vamos ver. Bora ver. Vamos ver. Ele não está ainda livre de suspeitas, né? Mas eu falei dela, na verdade, porque assim, tem uma cena em que o Fury, né, o Samuel Jackson, ele tá meio que exaltado porque ele acabou de descobrir que os Skrulls todos estão na Terra, e ele diz assim, porra, tu acha que os caras vão saber... bom, óbvio que não é com essas palavras, tá? Mas, porra, tu acha o quê? A gente vive brigando, vive guerreando entre nós, tu acha que a gente vai fazer o quê quando a gente souber que vocês estão aqui? Tu acha que alguém vai ter esse tipo de tolerância? Cara, eu vou te ser sincero, seguindo esse raciocínio que eu acho bem pertinente, com tudo que a gente tem e sempre teve aqui de entre aspas, desumanização para legitimar determinados tipos de abuso, saber que existe alguém assim totalmente diferente, eu não tenho essa fé de que a coisa seria bem aceita, não. Tem um argumento muito sólido a teu favor, que é o seguinte, alguns ufólogos, eles partem da seguinte linha. Você tem a maior máquina militar da história da humanidade, que são os Estados Unidos. E tudo que a gente entende como os Estados Unidos, enquanto player internacional, é baseado na força econômica e na força militar dele, né? E aí o que os ufólogos alegam é o seguinte, tenta imaginar uma força alienígena, né? Não só na acepção de outro planeta, mas de fora do meio, né? Tenta imaginar uma força alienígena que chega aqui e os seus artefatos brincam com os melhores caças e os melhores equipamentos de rastreio da maior máquina militar da história da humanidade. Isso passa uma sensação de derrubada de autoridade enorme, segundo os ufólogos. Quando a população começar a entender que existem players muito mais poderosos do que os Estados Unidos, do que as forças estatais como a gente conhece, será que essa população iria continuar respeitando o poder estatal? Porque assim, vamos tentar imaginar como um país. Um país pensa assim, nossa, eu não vou entrar em rota de colisão com os Estados Unidos porque eu não quero ser invadido, não quero ter meus recursos sendo tirados. Toda aquela discussão dos Estados Unidos como uma nação imperialista. Só que aí vem um player e diz assim, não, nós estamos aqui em outro patamar aqui. Então assim, você deve nos temer e respeitar, vocês todos. Lembra um pouco aquela coisa do Dr. Manhattan, quando ele fala para o Ozymandias, que ele diz assim, você é o homem mais inteligente do planeta, mas para mim faz a mesma diferença do que se você fosse a formiga mais inteligente do planeta. Então, para esses alienígenas, os Estados Unidos, sendo ou não a maior máquina militar da história da humanidade, daria no mesmo. Então, eles seriam a fonte de poder e respeito e não mais as estruturas tradicionais como a gente conhece. Vai falar de fim da infância, né? Que eu sei. Já olhei para ali. Acabaste de descrever o que acontece ali, né? Então, assim, para quem não leu, tá bem aqui, ó, Arthur C. Clarke, Fim da Infância. O mote é mais ou menos essa pegada, né? Chegam alienígenas no planeta, eles se posicionam em determinados pontos estratégicos e basicamente dizem, ó, acabou, quem manda aqui é a gente, vocês não vão mais brigar entre vocês e começam a evoluir aí, ou enfim. E aí vai desenrolando, né? Então, mas aí vem o meu contra-argumento. Se é essa a questão, por que eles já não fizeram? Entendeu? Sim.
Ou a gente pode parar para pensar assim, como, vamos lá, lembra do Guia do Mochileiro? A gente pode ser só um cantinho de, pô, deixa os caras brincar, ou manda pra ali o que a gente não quer, ou então, putz, cara, esses merda aí, será? Pior que tu me fizeste lembrar uma parada muito legal do Guia do Mochileiro, que vem pra cá, tipo, o que seriam os playboyzinhos do... O Zapod vem pra cá pra zoar, né? Inclusive, quando ele leva a menina, que eu esqueci agora o nome, ele tá ali numa festa, brincando, não sei o quê. Ele vem se divertir e vai embora, né? O Ford só vem porque ele é mochileiro, ele quer ir pros lugares despintados e tal. E ele não consegue ir embora justamente porque ninguém passa aqui. Ninguém passa aqui. E ele não consegue pegar carona. Exato. Entendeu? Então a gente pode estar... Onde esses caras aí, mano? Porra. Na estrutura geográfica não sei se dá pra falar assim, é geográfica, mas na estrutura geográfica da Via Láctea, a gente tá bem na periferia mesmo, cara. Mas olha, é isso que eu tô te dizendo. E assim, detalhe, que a gente... Eu fiz a referência que eu acho que tu deves lembrar até melhor do que eu. Existiu uma operação... vamos lá, se a gente está falando dessa suposta existência, e se a gente está obviamente localizado no Brasil aqui na parte norte de Mordor, existiu uma operação oficial das Forças Armadas Brasileiras aqui no nosso estado. Inclusive eu estava aqui, falei com o Branco, nós vamos falar com o nosso super editor para deixar a reportagem ali na descrição, onde inclusive existem fotos dos jornais da época, o Estado do Pará, dizendo disco voador em Icoraci. Existiu, então assim, se a gente está falando de uma, entre aspas, suposta existência, temos que registrar que aqui no norte essa ocorrência, ela não é tão rara, né? Assim, nós estamos falando obviamente da Operação Prato, né, que aconteceu na década de 70. Ela é muito conhecida no meio ufólogo. Eu diria que são os três fenômenos ufológicos mais falados sobre a comunidade ufológica, enfim, do mundo, quando se fala de Brasil, que é a Operação Prato, a Noite dos OVNIs e o ET de Varginha. Eu não tenho muito a falar sobre a Noite dos OVNIs, mas no caso específico da Operação Prato, o que aconteceu foi que nós tivemos denúncias de nós, né, a sociedade como um todo, teve denúncias de que populares dessas regiões estavam sendo atacados, né? Eles apareciam com queimaduras, alegavam que estavam recebendo, sei lá, rajadas energéticas vindas do ar, alguns contatos anômalos, e aí foi destacado, né, um grupo das Forças Armadas que foram para essa região e teriam tido, alguns deles, contatos com OVNIs. Isso me traz uma memória nostálgica bem legal, comentei aqui no briefing, porque eu estudei num colégio considerado um colégio militar, e eu estudei com um filho de um militar que fazia parte da base aérea na época da Operação Prato. E a gente sempre perguntava, né, do tio, né, tio, e aí, o que o senhor tem a falar e tal? E ele sempre com um ar muito misterioso, não, vocês não conhecem a verdade. Vocês não estão preparados para isso. Vocês não estão preparados para nada. Mas assim, eu sou extremamente cético, eu acredito que deva ter acontecido algum fenômeno anômalo. É até uma coisa interessante para a gente poder mencionar, porque, primeiro, o conceito tradicional. Quando a gente fala de OVNI, a gente está falando de um objeto voador não identificado. É como Neil deGrasse Tyson fala, se você está dizendo que não identificou, a conversa deveria parar por aí. Daí para, são naves alienígenas... de fora, são os caras chegando. É outro momento, entendeu? Só que assim, dado o que a gente conhece sobre as condições da atmosfera terrestre, que tem muitos fenômenos muito pouco conhecidos pela população em geral, esse termo, inclusive, está sendo objeto de discussão, de ser alterado para algo como fenômenos aéreos anômalos ou algo do tipo. Ainda não pegou. A gente não fala de OVNI, porque OVNI você já está partindo do pressuposto de que é um objeto. Sim. Isso vale também para a sigla em inglês, né? UFO, ou UFO, né? Eu não quero... UFO. E, de repente, pode ser um fenômeno. Recentemente, por exemplo, saiu um relatório da NASA, eu acompanhei uma live do Sérgio Sacani. Eu ia falar, inclusive, disso. Me permite rapidamente? Claro. Como estavas falando da questão de que existem muitas possibilidades de fenômenos, eu ia falar exatamente isso. O Insta dele, né? Enfim, as redes sociais dele, vira e mexe, mostram um fenômeno que, assim, é uma formação de nuvem ou é um tipo de raio específico. A última vez que eu vi foi um
um tornado, se eu não me engano, formado atrás de uma... Quer dizer, pelo menos de onde estavam filmando, né? Era atrás de um prédio grande, assim. São inúmeras coisas ali que, se eu olhasse acontecendo aqui, eu disse, pronto, vão ligar a torre da RBA para apagar todo mundo de novo. É o neuralizador aqui, não. Na verdade, existem explicações. Então, assim, ter referência desses canais, dessa galera que realmente entende e sabe, eu acho que já é um passo essencial, assim, pra gente não ficar olhando e achar maluquice também, né? Inclusive, nesse relatório recente da NASA, na segunda página, salvo engano, na segunda ou terceira página do relatório, eles colocam um fenômeno que é um dos mais espetaculares. Eu até recomendo às pessoas que têm algum tipo de interesse de vídeos interessantes que procurem sobre sprites. Sprites são uma espécie de raios assim que eles acontecem e é uma coisa fantástica, cara, uma coisa bonita de se ver e assustadora. Se você não faz a menor ideia do que é aquilo... Pronto, os caras estão invadindo. Meu amigo, é assim, você olha no horizonte e assim, eles vão pipocando, são assim, raios meio cheios de galhos, vamos chamar assim, que eles vão pipocando no céu, num céu com muitas nuvens que seja. Cara, é uma invasão, cara. Sim. Os caras chegaram, porra! É, o H.G. Wells, meu amigo, é Guerra dos Mundos e o cacete. Sim. É doido? Não, eu lembro de ter visto um lá, pô, cara, eu espero que a memória não esteja me traindo, mas era assim... Era, bom, desculpa a ignorância, mas era um raio que parecia que saia de um local para o outro, assim, ó. Como se estivesse batendo. E eu tô te falando, cara, se eu tivesse vendo isso, pô, isso aí não é natural não, cara. E ele traz ali na rede social dele tanto o vídeo quanto a explicação do que acontece. Então acho que esse é um ponto de partida para nós ignorantes aí, para o mínimo da gente... Porra, não chegar e dizer que a gente tá sendo atacado, né? Mas enfim. Sim, isso volta à questão da Operação Prato, porque uma coisa muito comum que acontece, principalmente na comunidade ufológica, 90% do percentual fonte Arial 12, né? Tô fazendo um percentual aqui completamente tirado da cabeça. Mas, para ser justo, a maioria do que a comunidade ufológica toma como um fato de um contato alienígena é baseado única e exclusivamente em relatos. Sim. Eventualmente acontece um relato de uma autoridade. E aí eles tomam isso como um endosso uma chancela de que isso foi realmente um contato. Eu lembro de um dos livros do Carl Sagan. Obviamente a comunidade ufológica vai dizer assim, de novo essa história, porque de fato quem é mais cético em relação a esses contatos usam muito esse exemplo do Sagan. Teve uma autoridade policial nos Estados Unidos que ele detectou um objeto voador não identificado. Ele reportou isso para a central e começou a perseguição. Ele estava numa viela com muitas curvas e ele ia perseguindo e narrando que o objeto ia se movendo de forma errática, ele não queria tirar o objeto do ângulo de visão. E para resumir a história, ele estava perseguindo Vênus. Ele viu Vênus no céu. Na verdade, era a via que ele estava aqui, e pela perspectiva ele achava que era o objeto que estava se movendo, ele começou a perseguir Vênus, cara. Então, muitas vezes, que é o que eu ouço dos céticos em relação à Noite dos OVNIs, que inclusive, eu acho que na prática foi a que movimentou maior quantidade de recurso militar para isso, porque a Operação Prato foi destacado lá, um grupo de militares, deve ter ido para lá. Na questão de ET de Varginha, que alguns vão dizer assim, não, mas teve uma movimentação militar muito grande. Não, é porque já tinha uma base ali perto que fazia as suas movimentações. E o que os céticos dizem em relação ao ET de Varginha é que coincidiu com o avistamento das meninas. A gente já vai falar de ET de Varginha. E isso teria feito a população imaginar que o exército estaria movimentando recursos militares para tentar conter o que quer que elas tenham visto. Mas, de fato, o que a gente tem de mobilização de recurso militar real foi na Noite dos OVNIs, porque foram decolados caças para interceptar os OVNIs. Porra, eu não sabia disso não. É uma parada assim muito doida, porque eles não acharam nada, assim, tecnicamente. Ufólogos, coloquem aí nos comentários aí se eu fiz alguma inverdade. Mas assim... E já estão convidados para vir aqui, inclusive para que a gente possa esclarecer qualquer coisa, né? Inclusive se puder vir um alienígena em pessoa é até melhor, porque aí a gente já vai na fonte primária. Mas então, no caso da Noite dos OVNIs... Será que ele já não está aqui? Ainda não, o Vespa ainda não voltou. O Vespa e o Sandro não voltaram. O novo Sandro ainda não voltou do México. Mas, no caso, por exemplo, a gente pode falar de inúmeros avistamentos.
que a gente dá uma... A gente, que eu digo, normalmente quem é mais crédulo em relação a essa questão do contato com supostos alienígenas, é dizer assim, mais um piloto de caça viu, mais um piloto comercial viu, mais, sei lá, um delegado, um policial, como se fossem cargos públicos que te dessem uma expertise para analisar a atmosfera terrestre. Mas a gente nunca viu, por exemplo, eu convido a quem possa me dar algum exemplo disso, a gente nunca viu, por exemplo, um grupo de cientistas que mexem com a questão climática, como a atmosfera, testemunharam um evento que não tiveram explicação, ou que ficou muito estabelecido que era uma coisa do outro mundo, sabe? Uma puta nave gigantesca pairando sobre a cabeça deles. A gente não tem esse tipo de relato. A gente tem de relato de pessoas que são imbuídas de autoridade perante a sociedade, mas não têm expertise para analisar o que eles estão vendo. E a gente pode chegar num ponto de se confundir, de deixar as nossas próprias preconcepções falarem mais alto e enxergarem uma coisa que não está lá. Tem até um vídeo que o editor vai colocar e eu vou te descrever, mano, porque ele é muito foda. Tem um vídeo que você tá andando na praia e você vê uma entidade. Você vê uma entidade sentada, uma coisa meio etérea, assim, ela toda preta, sabe? Como uma coisa meio Samara do Chamado, sabe? Só que aquele cabelo desengranhado da Samara era toda a entidade. Só que quando ele vai andando com a câmera, a pessoa que está filmando, era um cachorrinho. Era um cachorrinho com a bunda pra cima, assim. Eu acho que eu já vi, mas enfim, sim, entendi. Então, assim, às vezes a tua própria visão te prega peças, entendeu? Sim. Então, isso é uma situação no claro, na praia, e era um cachorro, sabe? Imagina à noite, no céu, e a pessoa tendo essa predisposição de acreditar. E esse é um problema sério, né? Na verdade, a gente pega a chancela de um cargo que dentro da sociedade serve para qualquer outra coisa, mas ele pressupõe ou é inerente a ele a autoridade, para tratar de um ponto em que qualquer conto disseste, qualquer ser humano, qualquer um de nós se confundiria. Sim. E aí, assim, é muito fácil fazer esse apelo de autoridade aí para tentar provar um ponto que de fato ele simplesmente não existe, né? Pois é, cara, então é o seguinte, eu acho que a gente deu uma passada muito rápida aí sobre esse verdadeiro evento aí do oficial no México. Até porque assim, cara, depois a NASA marcou ali uma coletiva e tal, e criou ali um grupo de estudo, né? E nomeou um cara pra chefiá-lo, e eu lembro de ver, de ouvir, na verdade, né? Ver também a declaração dele, dizendo que assim, bom, pessoalmente, eu até acho que deve ter, assim, sei lá, eu não acreditaria que tem, mas a gente vai estudar a respeito e tal. Cara, o que foi aquilo, cara? Tu que tá mais por dentro aí. O que foi aquilo, assim, pra gerar toda essa comoção? Aquilo do México? É. Cara, então. Primeiro eu quero deixar claro aí pra galera que acredita em contatos com seres de outros planetas que eu tenho muito respeito pela comunidade ufológica séria que a gente tem hoje em dia. Né? São pessoas que seguem métodos de pesquisa que eu discordo, porque não se adequam ao que eu entendo como método científico, mas é inegável que tem muita gente bem intencionada no meio e que segue um método e que tem seriedade em colocar isso para a população em geral. Dito isso, o que aconteceu no México foi uma palhaçada, cara. Foi uma palhaçada porque as pessoas envolvidas nessas supostas múmias que foram apresentadas ali no Congresso mexicano, primeiro, essas múmias não foram conhecidas só agora. Elas não estavam de posse de nenhum governo, elas estavam de posse de indivíduos que já tinham apresentado ela para a comunidade como um todo e já tinham sido desbancadas em 2021. Tem um vídeo que está circulando de um canal alemão que ele desbancou ponto a ponto o que seriam aquelas supostas múmias. As pessoas envolvidas, assim, na falta de palavra melhor, nessa farsa, elas supostamente adquiriram esse material de um indivíduo que ele já tem passagem na polícia por falsificação de dinheiro
e por falsificação de materiais antigos. Então, ele é quase como se fosse um Tomb Raider, ele e os dele, né? Porque parece que ele faz parte de um grupo que acha objetos antigos em sítios arqueológicos e ele maqueia esses artefatos para ter ainda mais valor. E é muito interessante, eu não sei afirmar agora de cabeça se foi especificamente dessas duas múmias apresentadas no Congresso mexicano ou de uma terceira múmia que é muito famosa por esse mesmo grupo, que é seria de Nazca. Um desses artefatos teriam sido avaliados, olha como a coisa começa a ficar estranha, além do que já está, né? Teria sido avaliado por um médico que teria atestado que sim, que se trata de algo não humano e tudo mais, só que era de um profissional de saúde, supostamente médico, muito específico, que morava a 600 quilômetros de onde morava esse grupo. Então, numa cidade onde teriam tantos quantos profissionais eles quisessem, eles foram buscar esse um indivíduo lá longe, que ficou muito claro para as pessoas que testemunharam esse ateste desse profissional de saúde, desse suposto médico, que ele fazia parte do rolê, entendeu? Eles cobraram para dar entrevistas, cobraram para apresentar tudo isso antes da questão... Antes de agora, desse boom aí. Então você tem todo um contexto de armação muito claro, e a gente tem também que levar em consideração que essa questão ufológica faz parte da cultura mexicana. Isso aí eu também dei uma fuçada. E aí tem muitos casos de pessoas que ativamente elas criam materiais falsos para apresentar como se fossem verdadeiros. Então isso é muito triste porque movimentou todo um aparato estatal, um aparato público, mídia em cima dessa questão por uma farsa, por uma fraude. Em resumo, aquelas supostas múmias são Frankenstein. São pedaços de ossos, parte humana. O crânio muito provavelmente é de uma lhama ou de um camelídeo qualquer. Muito provavelmente lhama, porque foi achado no Peru, salvo engano. É o tipo de coisa que desabona a própria comunidade ufológica, entendeu? Que entra na questão, por exemplo, do que a gente está falando sobre o relatório da NASA. A NASA vai a público, foi montado, a gente está num momento em que a questão ufológica está sendo muito colocada em debate. E foi formada essa comissão, a NASA foi e ela falou basicamente o que ela poderia falar. No que nós estudamos, nós não podemos atestar que se trata de um contato com seres de outros mundos. Mas nós vamos continuar investigando e nós queremos chegar à verdade. Como diz aquela autoridade da NASA, ele particularmente acredita, eu até também, só que para o que a gente tem de evidências, as evidências não nos levam, partindo de um método científico um pouco mais rebuscado, vamos chamar assim, não dá para a gente chegar a nenhuma conclusão de que se trata de seres de outros planetas. Cara, e voltando um pouquinho também, agora para localizar, né, antes da gente voltar para as planícies da parte norte de Mordor, Noite dos OVNIs e ET de Varginha, o que Vossa Excelência tem a me dizer sobre isso? Então, eu vi muito pouco sobre a Noite dos OVNIs. Essa eu posso ficar devendo, mas todo mundo da comunidade ufológica já sabe muito sobre isso. O que eu posso dizer é justamente isso, né? Houve vários avistamentos, isso mobilizou o aparato militar, foi decolado caça para interceptar, nada foi interceptado. Nada foi encontrado. Então, parece que alguns pilotos relataram algum tipo de contato, mas não houve nenhum tipo de relato de que alguma nave teria sido abatida ou que algum alienígena teria sido recuperado. Enfim, foi uma coisa que envolveu muita gente, né? Muitas testemunhas, mas se a gente olhar com um olhar um pouco frio, o que as pessoas viram foram fenômenos anômalos na atmosfera, que poderiam ser objetos ou não. É como diz esse relatório, esse mesmo relatório da NASA que a gente mencionou. Eles falam muito da questão dos sprites. Tem outros, fogo de Santelmo, raios globulares, nuvens que realmente parecem assim, tem uma estrutura de disco voador. Não tem muito o que se falar sobre isso. A comunidade ufológica pode defender muito melhor essa questão da Noite dos OVNIs. Agora, em relação ao ET de Varginha, aí a gente já entra numa questão muito interessante. Qualquer informação pode parecer fantástica
se você omitir determinados detalhes. Então, por exemplo, no caso do ET de Varginha, independente de como ela é colocada hoje em dia, passados tantos anos, o que a gente tem é o seguinte: a gente tem 3 jovens mulheres que tiveram um tipo de contato que as assustou. Num primeiro momento, elas não narram que se trata de um alienígena, elas dizem que se trata de um demônio. E conforme esse tipo de informação vai pipocando numa cidade de médio porte como Varginha, as informações vão ficando cada vez mais desencontradas. Então aparece uma pessoa que diz que viu o corpo de bombeiros fazendo uma interceptação de um animal estranho e tiveram que usar a rede. Depois, já não era mais os bombeiros, era o exército. Um policial que morre tempos depois, que é um personagem muito importante, principalmente para os que defendem que aconteceu alguma coisa de Varginha. Ele estava nessa interceptação, depois ele estava numa terceira que aconteceu à noite. Então o que a gente tem de fato sobre Varginha é uma série de informações desencontradas. Inclusive uma jornalista que, não vou mencionar o nome até porque eu não lembro, mas não mencionaria de qualquer forma, ela escreve um livro se colocando como uma testemunha ocular dos acontecimentos, inclusive falando de uma suposta internação desse alienígena num hospital local, sendo que, lembrando das informações desencontradas, esse suposto alienígena teria sido internado nesse hospital numa data X, sendo que ela morava atrás do hospital e ela não teria visto nenhuma movimentação do exército nesses dias, mas depois ela já pega isso como... já aparece em outros livros também, porque, salvo engano, foram 3 ou 4 livros que foram escritos por 3 ou 4 autores diferentes. O fato é, muitas informações desencontradas, muito disse-me-disse, muita histeria coletiva, de fato, e um oficial do Exército, que é uma das piores pessoas que eu já vi para ser relações públicas, de qualquer coisa que a gente imaginar, porque o cara vai falar, ele se desencontra, ele fala que não teve nada, mas depois ele fala da interceptação. Isso criou assim uma teoria da conspiração até hoje, do tipo, olha, ele está tentando falar a verdade, mas na verdade ele não está, não, é só um cara... que não sabe muito bem o que está fazendo. Sabe? É um burocrata, que só a única diferença dele para qualquer burocrata que a gente conhece é o fato dele estar com uma farda, mas é um suposto de relações públicas, um oficial de uma base de treinamento, que não sabe se comunicar. Mas aí vem a cereja do bolo sobre Varginha. O policial que teria atropelado ou estado no carro que atropelou o ET, que pegou eles no braço, que levou para o hospital, porque isso também, tudo é desencontrado nessa questão de ET de Varginha. E ele teria morrido. Só que assim, é muito interessante porque ele tinha um cucuruto aqui debaixo do braço, um tumorzinho que era benigno, e ele vai fazer um procedimento na polícia, no hospital da polícia. E é assim, na época, os próprios familiares dele narram que não foram tomados os devidos cuidados nessa intervenção, que não foi feita asepsia, que usaram uma anestesia que não deveria usar, uma coisa assim. O certo é que a própria família narra que não foram tomados os cuidados ambulatoriais necessários para esse tipo de... E aí acontece que ele é infectado de uma bactéria. Ele acaba morrendo tempos depois. E quem vai fazer a autópsia dele diz, ou quem fez às vezes, né, de analisar o corpo diz... Agora, desculpem, não vão achar que isso aí também sou eu entrando em contradição. É porque eu realmente não lembro desse detalhe em particular. Se ele já estava morto e foi por um médico que foi fazer às vezes de legista, ou se ele estava já internado. Mas existe, de fato, um profissional da saúde que diz que ele está com uma bactéria não identificada. Bactéria não identificada não significa bactéria de outro mundo. Isso que eu ia falar. Só que isso bota nesse liquidificador de teorias da conspiração. Sim. E o exército está envolvido com os bombeiros e tudo mais. Meu amigo, é bactéria do outro mundo, cara. É bactéria alienígena. É MIB mesmo. As baratinhas do MIB no estado de pulpa, assim, sabe? Está dentro do cara brotando. E aí, hoje em dia, o que é vendido como um fato é que ele teria tido contato com uma
um ser biológico de outro planeta que teria todas as bactérias e tal. A gente sabe, né, por exemplo, da questão das Américas, né, quando os espanhóis e portugueses chegaram aqui, saíram fazendo arregaço pelo simples fato de estarem aqui por causa da questão da bactéria, né? Tem até aquele ótimo livro, recomendo, Armas, Germes e Aço, que fala sobre como essa questão biológica também foi uma das formas, né, de supremacia europeia sobre as comunidades ameríndias. E aí, meu amigo, hoje em dia ele foi o cara que abraçou o ETzinho, se contaminou e morreu, cara. E teve algo inexplicável ali. É uma bactéria que ninguém sabe. Até hoje, escondida pelas autoridades. Então, assim, pode ser que tenha algo em Varginha, porque, como eu disse, da mesma forma que a gente pode usar o argumento de que as informações são desencontradas e a gente pode se encaminhar para que nada tenha acontecido além de uma histeria coletiva, todo mundo aqui que conhece a história de Varginha sabe que existe um cidadão lá da cidade que era mudo e tinha o costume de ficar acocorado pelos cantos, então as meninas teriam confundido ele e tal. A gente pode se encaminhar para isso, ou pode ter acontecido algo a mais, mas a gente também tem que tirar todos esses senãos. Porque o pessoal fala, por exemplo, que existe agora, o pessoal também viaja na batatinha, fala que tem um laboratório subterrâneo numa universidade lá de São Paulo, que montaram um hangar, e aí os Estados Unidos, meu irmão, aparece um gringo no Ver o Peso, Belém inteira sabe, mano. Tu acha que os Estados Unidos vai fazer uma operação aqui no Brasil? Parece aquele episódio do QAnon do Pizzagate, que Sim. Existia um subsolo ali, um porão embaixo de uma pizzaria onde seriam... onde ficariam presas crianças para serem abusadas e tal. Aí o maluco sai não sei da onde, viaja não sei quantos quilômetros com arma e tal, para chegar lá e dizer, agora eu vou salvar as crianças. A pizzaria não tinha porão. Pois é. Eu tô vendo uma coisa assim acontecer aqui no Brasil, nessa universidade. Eles vão ficar procurando esse porão. Chegar lá e não tem. O bicho não é que não tenha nada, não tem nada, não tem o que fazer. Bate com a cabeça no chão. Na chão. Como que era aquela personagem da Araci Balabarian. Que Deus a tenha. Uma excelente atriz. Eu acho. Ela morreu falando isso? Eu acho. Eu tô na dúvida também. Está preso na chão? Não, dona Armênia, peraí. Na chão! Morreu. E ela parecia um alien. Aquele cabelo dela. Você na chão? Tudo na chão! Tá, Breno, mas... então assim, cara, aproveita e vai seguindo, porque a gente aqui no briefing conversou sobre umas outras hipóteses, outros ramos que o pessoal realmente sério aí que estuda essa parada... talvez esteja arrumando para isso, é o quê? Não necessariamente de fora ou de outro planeta, mas de onde? De outras dimensões. Porque o grande argumento contra essa questão da visita de civilizações extraterrestres na Terra são as enormes distâncias entre planetas. É uma coisa muito gigantesca. Só que, dado o que a gente entende sobre, por exemplo, a teoria das cordas, a realidade como um todo ela teria dimensões adicionais que a gente não tem acesso por nós sermos basicamente seres tridimensionais. Talvez os fenômenos que a gente estivesse testemunhando fossem, talvez, de acordo com certas pessoas, a visita desses seres de outras dimensões na nossa em 3 dimensões físicas e uma temporal como a gente conhece. Como eu disse, isso resolveria o problema das grandes distâncias, porque era só uma questão de acessar informações. Eu não sei se tu já ouviste um conto que, salvo engano, se chama Planolândia, que basicamente era um ser que vive em 2 dimensões, que ele vê um círculo, ele vê uma esfera passando sobre o plano dele. E na perspectiva dele, é um ponto que vai virando um círculo cada vez maior e depois um círculo cada vez menor até virar um ponto e desaparecer, porque ele, sendo um ser de 2 dimensões, ele não consegue conceber uma esfera. Para ele é um círculo. Então, o que a gente estaria testemunhando de forma inexplicável no nosso espaço aéreo seria a visita desses seres de outras dimensões. E quando eu falo dimensões, eu nem estou entrando na questão espiritual, tá? Só para deixar claro. Sim. Seriam dimensões do nosso plano material,
Só que da mesma forma que um ser de 2 dimensões não conseguiria enxergar em 3, a gente teria, como ser de 3 dimensões, dificuldade de enxergar em 4, em 5. E tudo que a gente está vendo aqui seria uma consequência dessa visita desses seres com mais dimensões aí no currículo. Mais uma vez a RBA. Vai acionar. Aí a gente tem uma divergência crassa. Porque, meu amigo, se você acha que a torre da RBA é um artefato para fazer a população se esquecer de forma coletiva, eu tenho uma única certeza, que a única parada alienígena que a gente tem era aquele... Chapéu do Barata. Também, olha aí. Já botou uma Chapéu dúvida. do Barata, torre da RBA. Que mais? Aquela caixa d'água da Cozampa ali na frente do mercado de São Brás. Porra, bicho. Tem mais um, que era o que eu ia mencionar. Era aquele luminoso da Serpa, lá no entroncamento. Porque quando eu falo sobre isso, as pessoas dizem que aquilo nunca existiu. E eu tenho certeza que existiu. Do que você tá falando? Daquele copo? Aquele copão da Serpa. Claro que existiu, porra. Pois é, mas as pessoas dizem que não. Olha, nós estamos aqui com uma vanguarda dos que querem acreditar no copão da Serpa. Não, eu queria te dizer o seguinte, que corroborando, né, com tudo isso, acho que quem é da nossa época vai lembrar do Maurício Kubrusli, que fazia um quadro no Fantástico passeando pelo Brasil. Ele veio aqui no Pará e ele foi em Curuçá, que é a terra da família do meu pai, para visitar um cara que tinha construído um disco voador. Eu estive lá. Eu assinei 2 livros, porque tinham vários livros de visita. E de fato existia lá um disco voador construído por alguém daqui com motor de Fusca. Tá vendo? O que é Colares na fila do pão perto de Curuçá? Olha, Operação Prato, Torre da RBA, Chapéu do Barata, disco voador em Curuçá. Rapaz, certeza. Eles estão entre nós. Amém. Então, meu amigo, foi isso. Gravamos mais um episódio do Spoiler Questão. Provavelmente no próximo teremos o nosso novo alienígena de estimação no lugar do verdadeiro Mestre Sandro, que descanse em paz. Desculpa aí para a memória desse nosso saudoso colega, e Vespa volte logo do México, de preferência com alguma daquelas mumiazinhas ali que foram anunciadas no Congresso. Traga-nos uma prova, por favor. Um abraço. Alô.